Jesus era chamado pelos seus seguidores de Rabi. Ele não era o único chamado de Rabi, mas Jesus era considerado pelos seus contemporâneos como um Rabi. Rabi é um mestre, Rabi é um professor, é alguém que ensina. E uma das coisas que os discípulos de Jesus, em dado momento, perguntaram para Jesus é o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Orar. Eu falei semana passada aqui que os discípulos nunca pediram para Jesus os ensinar a fazer milagres. Eu não sei você, mas eu talvez pedisse isso para Jesus. Ô Jesus, como é que é esse negócio de andar sobre as águas? Como é que é esse negócio de ressuscitar defunto? Como é que é essa coisa de pegar um pão e multiplicar ele? Você há de convir comigo que é uma coisa que seria legal a gente aprender. Mas não, isso não chamava a atenção dos discípulos. Mas a vida de oração de Jesus chamou a atenção dos discípulos. A ponto dos discípulos chegarem para ele e dizer o seguinte: olha, João Batista, ensinou os discípulos dele a orar. Ensina-nos a orar também. E eu citei semana passada que o texto de Tiago diz que a gente não recebe muita coisa na vida porque não pede. E às vezes a gente não recebe porque pede mal. Então, a não oração ou a oração equivocada, muitas vezes é o fator determinante da gente não conquistar muitas coisas na nossa vida. É por isso que nós temos chamado, desde a semana passada, essas quintas-feiras de escola de oração. Vamos falar juntos essa verdade aí, esse tema, diga escola de oração. E eu peço que você esteja sempre pronto, aberto, anotando, guardando esses ensinamentos. Jesus tinha uma vida de oração invejável, invejável. Não é incomum você ver Jesus passar o dia com os discípulos, com as multidões, e depois que ele libera a turma, principalmente no Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus indo para o monte orar, indo para lugares desertos e orar, e muitas vezes passar a madrugada em oração. E muitas orações de Jesus se tornaram bastante conhecidas, como por exemplo a oração lá no Getsêmani, né? Eu acho que todo mundo conhece aquela oração de Jesus no jardim de Getsêmani, agoniado, perto de ser preso, ele ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, seja feita como tu queres. Na cruz do Calvário, Jesus também orou, né, pedindo perdão ao Pai pelos seus algozes ali. Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Mas existe uma oração de Jesus que se tornou muito conhecida também, a ponto de João, seu discípulo mais próximo, registrá-la. E é dessa oração, ou pelo menos parte dela, que nós vamos falar hoje, que é a oração sacerdotal. Oração sacerdotal. Jesus está perto de ser crucificado, então é um momento importante, é um momento final de reunião com seus discípulos, de despedida. Ele está no final do seu ministério, e quando ele está no final do seu ministério, ele passou 3 anos e meio com os discípulos, ele então ora pelos seus discípulos. Imagina você, gente, receber uma oração do próprio Jesus. Tem gente que sonha, né? Nossa, e se fulano um dia botasse a mão na minha cabeça e orasse? Nossa, imagina receber a oração de um pastor que às vezes você admira, acha que ele é mais crente, ou, né? Os cristãos têm essas bobagens, né? De achar que... Mas imagina o próprio Jesus dizer o seguinte: vem aqui vocês 3 aqui que eu quero fazer uma oração por você. Imaginou uma coisa dessa, não? Daí você fala: meu Deus, o que é que ele vai orar? Será que ele vai orar para eu arrumar um namorado? Será que ele vai orar para eu ter um bom emprego, ter aumento salarial?
ter bastante saúde. Pois é, Jesus está orando por seus discípulos, e nos versos 15 a 17 de João 17, ele ora da seguinte maneira: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E eu quero que você guarde agora esse versículo 17. Ele ora ao Pai pelos seus discípulos da seguinte maneira: pedido de oração de Jesus por seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos dizer juntos essa expressão? Diga: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na semana passada a gente viu Paulo orando pela igreja em Éfeso, pelos efésios, e a oração de Paulo pelos efésios é que eles tivessem força interior. Força interior. Paulo não orou pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelas suas ovelhas lá em Éfeso, para que eles estivessem livres de problemas. E normalmente a gente tende a pensar que oração é pedir a Deus que nos afaste dos nossos problemas. E eu quero dizer para você que isso também faz parte da vida de oração. Mas Jesus aqui ora para que seus discípulos tenham vida de santidade. Para que os discípulos vivam em santidade. Vamos falar essa palavra? Diga: santidade. Já parou para pensar uma coisa dessa? Jesus te chama para orar para você. Ele diz: olha, eu vou partir, ficamos tempo juntos, e agora que eu vou ir para o Pai, eu quero gastar um tempo aqui orando por você. E como eu disse, Ele não vai orar para que você seja bem sucedido financeiramente, apesar dele desejar isso, mas Ele não vai gastar tempo orando pela sua vida material, física, profissional, pelos seus negócios. Não, Ele vai orar para que você seja santo, para que você seja santificado pela verdade, pela palavra. E eu anotei aqui duas verdades acerca desse tema tão importante, porque você vai concordar comigo, se Jesus gastou esse último momento orando para que os discípulos tivessem vida de santidade, você vai concordar comigo que esse é um assunto que é relevante para Deus, sim ou não? Esse é um assunto que é importante para Ele. O que esse tema pode nos ensinar? Bom, é um assunto importantíssimo, extenso, é óbvio que é impossível de ser esgotado, mas eu anotei duas verdades aqui que certamente vão te abençoar. A primeira delas é a seguinte: a santidade é um mandamento. Vamos falar juntos isso? Diga: santidade é um mandamento. É um mandamento, é uma ordem. Gente, todo cristão sincero, ele quer saber a vontade de Deus para a vida dele, sim ou não? Todo cristão sincero. Então, às vezes a gente está para tomar uma decisão importante na vida, sei lá, você vai fazer uma faculdade, daí você fala: meu Deus, e aí eu preciso da sua direção. Eu me lembro na minha fase aí de 15, 16 anos, né, onde todo mundo começa a se encaminhar na vida. Um fala: não, vou dirigir a empresa do meu pai. O outro diz: vou fazer engenharia. Outro fazer música e tal. E daí eu precisei definir. Nessa fase eu tive uma certa angústia, porque eu queria saber a vontade de Deus. Gente que faça engenharia ou vou ser professor de história. Caso com Júlio ou com Eduardo? Já imaginou você, irmã? Você tem duas opções. Você tem dois boy magia, é esse o nome? Gostando de você, te paquerando. Eu falo essas coisas aqui, depois eu tomo duro em casa, viu, gente? Mas isso é outra conversa.
Você fala, qual que é o caso? Moro no Jupial, no Secap. Duas casas, estou procurando, precisando alugar, a imobiliária me ofereceu essas duas casas e tal. E, honestamente, eu vou dizer para você, por experiência, nem sempre Deus vai te responder à vontade dele acerca dessas perguntas. Se é o Júlio, se é o Eduardo, se é Jupiá, se é Secap, se é engenharia ou história, você deve fazer. Nem sempre, nem sempre. Mas guarde isso que eu vou te dizer. Enquanto Deus não diz o que quer, se concentre naquilo que Ele já disse que quer. Eu vou repetir. Enquanto Deus não diz o que Ele quer, se concentre naquilo que Ele já disse que quer. E uma das coisas que Ele quer é a sua santificação. Então talvez você não saiba que rumo tomar profissionalmente. Mas uma coisa, qual é a vontade de Deus? Mas uma coisa você já pode saber. Ele quer que você seja uma pessoa separada, santa, íntegra, que viva de acordo com os princípios da sua palavra. Deus quer a sua santificação. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. Olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso de número 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Quem já orou assim, Deus, eu preciso saber a sua vontade? Quem já orou? Eu já orei muitas vezes. Está aí a resposta para você. Pois esta é a vontade de Deus. Que a gente fica às vezes achando que a vontade de Deus que carro eu compro, a Caterpillar me chamou e a Hyundai também, qual o lugar que eu vou. Às vezes Deus responde, olha, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes Ele espera que você, com inteligência, com bom senso, entendendo aquela empresa, tem um plano de carreira melhor, aquela outra empresa tem um salário que vai me dar mais condições para minha família, enfim, Ele vai deixar para você. Mas a vontade de Deus, nesse caso, já está expressa pela palavra dEle. A vontade dEle é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, qualquer coisa que vai ferir essa questão da santidade na sua vida, você já deve saber, não é a vontade de Deus. Por exemplo, se o emprego que aparecer tiver negociata, coisa espúria, coisa por baixo do pano, coisa que não vai agradar a Deus, sabe? Tudo que é escondido, tudo que, sabe? Tudo que te envergonha, que não pode ser dito, é porque tem coisa errada. Então, a vontade de Deus é a vossa santificação. E entenda uma coisa, gente, santidade é uma ordem atemporal. Sabe o que é isso? Você vai ver alguns princípios da palavra de Deus que estão no Velho Testamento, mas eles só servem para o Novo Testamento como algo espiritual. Por exemplo, algumas festas. Ninguém aqui, nós não precisamos celebrar a festa dos tabernáculos, festa da colheita, nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos nos vestir de uma forma X ou Y, ou na Páscoa colocar sangue no umbral da nossa porta, porque aquele era um mandamento temporal, pontual, para aquele povo, naquele momento. Mas santificação, santidade não. Santidade servia tanto para o Antigo Testamento, como para nós hoje, para o povo neotestamentário. Olha o que Levítico, capítulo 20, verso de número 7, nos diz, Antigo Testamento, lei, Levítico, portanto,
santificai-vos e sede o quê? Santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora, o Novo Testamento vai reforçar o princípio da santidade. Isso não ficou restrito lá para trás. O Novo Testamento vai dizer também, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Santidade é um valor inegociável para o cristão. Eu vou repetir, santidade é um valor inegociável para o cristão. E não se engane, aquilo que era pecado e desagradava a Deus há 3.000, há 4.000, há 5.000, lá no Jardim do Éden, continua sendo pecado hoje. Não importa se os tempos mudaram, não importa se a sociedade mudou, não importa, para Deus, o que feria a santidade dele lá atrás, fere a santidade dele ainda hoje, e nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos ficar fora dessas coisas que nos afastam da presença do Senhor. Quem pode dizer amém por isso hoje à noite? O liberalismo teológico, bíblico, vem para achar, os tempos são outros. Eu quero dizer o seguinte, os céus vão passar, a terra vai passar. Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Não caia nesse engodo de negociar a sua santidade, porque o mundo mudou. É verdade, o mundo mudou. E vai continuar mudando para pior. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Santidade, olha, nós fomos criados, eu fui criado, num contexto, isso não é uma crítica, é só uma constatação de uma cultura católica, onde a gente via santidade num grupo seleto de pessoas. Então, numa cultura católica romana, como o nosso país a gente vê santo como aqueles que a Igreja Católica, o Vaticano canonizou. É gente que fez alguns milagres lá no passado e tal, e tem um crivo, por uma ordem papal, ele vai lá e diz, agora fulano é santo, é canonizado, não é isso? E as pessoas passam a reverenciar aquele santo. Mas na verdade, santidade não é uma questão de um grupo seleto de pessoas, que a igreja, a liderança da igreja, não. Santidade é um dever de todo cristão. Todo cristão deve andar em santidade. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Gente, na prática, santidade é você entender e viver debaixo dos limites impostos pela palavra de Deus. Eu vou repetir, na prática, santidade é você entender e viver debaixo dos limites impostos pela palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus nos impõe limites. E normalmente a gente vê limite como algo negativo para a nossa vida. A gente quer liberdade. E a gente às vezes confunde liberdade com libertinagem. São coisas completamente diferentes. Os limites são bons. Os limites nos preservam. Cria um filho sem limite para você ver. Eu já vi filho cuspindo na cara de pai e mãe. Não põe limite para um funcionário lá na sua empresa, você que é patrão. Ele chega um dia 10 minutos atrasado, como se nada tivesse acontecido, com aquela cara de paisagem. E daí você olha para ele e diz, bom dia. Ele diz, perdi hora hoje. Você diz, que coisa, não. E no dia seguinte a mesma coisa.
Daqui a pouco, ele está mandando na empresa, ele te manda embora. O seu dono, ele te despede, ele te manda embora. Você não pôs limite. Tira das rodovias, aqui do estado de São Paulo e do Brasil, limite de velocidade. O que ia virar, gente? O que ia virar uma rodovia? Os limites nos protegem. Os mandamentos nos protegem. A santidade nos protege. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala para você o seguinte: não cobice a mulher do teu próximo. Quando Deus fala para você não ir para a cama com alguém que não é seu marido, com alguém que não é seu esposo. Quando Deus fala não mexa com isso, não mexa com aquilo, não roube, não minta, fuja da prostituição, pare com isso. Quando Deus fala isso, não é porque Ele quer o teu mal, é porque Ele quer te proteger. É porque Ele quer o teu bem. É porque Ele sabe aonde isso vai dar. Quem entende o que eu estou dizendo, gente? Quem já quebrou a cara e se pudesse voltar atrás, voltaria? Todos nós, porque arrependimento é isso, é metanoia, é mudança de mente, é você entender o seguinte: cara, eu estava vivendo a minha vida do meu jeito, completamente errado, equivocado, dei com a cara na parede, o trem descarrilhou do trilho, porque eu não segui a instrução da palavra de Deus. É isso que Jesus está orando por seus discípulos. Jesus está orando por preservação dos discípulos. Se eles viverem uma vida de santidade, por isso que ele fala: eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal, os proteja do mal, os livre do mal, porque a santidade nos protege. Santidade nos protege. Houve uma época, final dos anos 80, começo dos anos 90, onde a AIDS foi um terror para muita gente, ou doenças sexualmente transmissíveis, foi um terror para muita gente. Mas você que anda direito com a sua esposa, com o seu esposo, ele não vai ficar preocupado em pegar uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque a santidade no casamento vai o quê? Vai te proteger. Vai te proteger. Seja honesto, gente, quando você está andando direito, tem coisa melhor? Botar a cabecinha no travesseiro, andando direitinho. Você já passou por uma blitz policial com um documento atrasado? Já passou por uma blitz policial mexendo no celular, sem cinto de segurança? Já passou ou não? Só eu e 4 irmãos. Como é que fica o seu coração? Eu começo a orar na hora. Eu acho que Deus não ouve essa oração. Mas eu começo a orar na hora. Senhor, cega os olhos do inimigo, Senhor. Mas e quando você está em ordem? Eu torço para o guarda me parar. Eu quero que me pare, só para eu mostrar meu documento em ordem. Está aqui, ó. Está tudo em ordem. O senhor não quer me parar, não? Aqui, ó, cinto, está tudo certo. Por quê? Porque fazer o que é certo, andar direito, andar com integridade, isso vai te proteger. E é isso que é santidade, gente. É entender que na vida existem coisas que você não pode fazer. Existem relações que você não pode ter. Existem coisas que você não pode mexer. Existem coisas que a gente não pode fazer. E não é porque Deus é ruim, é porque Deus nos ama e quer o melhor para a nossa vida. Aí diz o seguinte: Senhor, guarde eles do mal, os santificando. 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Você foi chamado para a santificação.
Tem um evangelho hoje sendo pregado, eu acho interessante. Um evangelho sendo pregado na internet, em muitas igrejas, onde os crentes pioram depois que começam a ouvir esse evangelho. O casamento piora, o cara começa a encher o caneco, o cara começa... E tudo em nome da liberdade. Mas não é liberdade, é libertinagem. É libertinagem. O cara está na igreja, daqui a pouco larga da mulher, a mulher vai embora. Cara, é uma casa da mãe Joana. Tudo por não respeitar os limites colocados pela palavra de Deus. Segundo lugar, eu sabia que essa mensagem não ia ter glória a Deus. Eu sabia, é óbvio que eu sabia. É óbvio que eu sabia. E sabe por que eu sabia? Porque eu sou igual a você. O pecado é prazeroso. O pecado é gostoso para a nossa carne. Mas nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Uma escolha que a gente precisa fazer na vida. Segundo e último lugar, a santidade. Aqui está um bom motivo para você andar em santidade. Olha só, a santidade libera milagres. Eu achava que ia ter uma reação melhor. É só nessa hora eu achava. Eu vou repetir. A santidade libera milagres. Gente, como eu disse, a santidade não é um capricho divino. E eu sei o que é capricho, porque eu sou pai. O que é um capricho de um pai para com um filho? Às vezes fala, aqui quem manda sou eu. Já viu esses pais ou não? Que às vezes quer uma coisa só por causa de um capricho. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Não, santidade não é um capricho de um Deus que está só querendo que sua vontade prevaleça toda hora. Não, não. A santidade ela traz benefícios para a nossa vida. Andar direito, andar com integridade, fazer o que é certo, obedecer a palavra, vai te beneficiar. E é exatamente por isso que Deus te diz, ande em santidade, ande direito. Quem anda direito é recompensado. É recompensado. Você vai ver que na conquista da terra prometida, gente, quando Israel estava para conquistar a terra prometida, imagina o tamanho do desafio, hein? Conquistar Jericó, eles estavam passando o Jordão, é nesse contexto, Josué, capítulo 3, verso 5, ia ter inimigos, ia ter adversários, ia ter uma terra hostil que eles iam precisar conquistar, ia ser difícil, mas olha o que Josué 3,5 nos diz. Disse Josué ao povo, o que é que Josué disse ao povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem crê que Deus tem maravilhas preparadas para a sua vida? Antes disso, santificai-vos. A santificação antecede a conquista. A santificação, a santidade deve anteceder os milagres na nossa vida. Tem gente que é cheio de fazer voto com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der um emprego, eu paro de fumar maconha. Senhor, se eu passar na faculdade, eu paro de sair com aquele homem, ir para motel com ele. Senhor, se eu passar nesse concurso, eu paro de falar mal dos outros. Não, fala o seguinte, para de falar mal dos outros agora, para de ir para motel com marido, com mulher que não é sua, para de fazer coisa errada, para de fumar maconha, e depois você experimenta os milagres. É assim que funciona, cara. A ordem dos fatores vai alterar o produto nesse caso.
vai alterar. O Senhor disse através de Josué: vamos santificar nossa vida, porque Deus tem milagre preparado para nós amanhã. Eu não sei você, mas eu já descobri que o que Deus tem para mim, que a vontade de Deus para mim é melhor do que a minha vontade para mim mesmo. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Deus sabe o que é melhor para você. Você quer viver isso? Quer experimentar isso na sua vida? A vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, sim ou não? Olha o que Romanos 12:2 diz. Para experimentar essa vontade, o que é que deve acontecer? E não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Não se conforme, não entre na forma, não se adeque com os valores colocados nesse mundo, gente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual é o propósito? Qual é a intenção? Qual é o objetivo de eu não me conformar com o mundo? De eu mudar minha cabeça, minha mente, renovar ela pela palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa que eu quero que você guarde. Na vida, você vai ter dor e vai ter prazer. Você precisa só decidir quando você vai ter o quê. Guarde esse conceito que eu vou colocar aqui. Na vida, você vai ter dor e você vai ter prazer. E quando eu falo dor, eu estou falando de renunciar, eu estou falando de dizer não para a carne. Sim, você entende o que eu estou dizendo ou não? Não é fácil, gente. Não é fácil. Você vai ter dor e você vai ter prazer. Mas o cristão precisa fazer essa leitura e resolver que horas é que ele vai ter a dor e que horas ele vai ter o prazer. Eu vou te dar um exemplo. É gostoso comprar, fazer compra, sim ou não? Coisa gostosa, né? Principalmente quando você está numa fase onde comprar, você não precisa fazer figa na hora de passar o cartão. Eu não sei se alguém aqui já viveu essa experiência. Eu já vivi num supermercado de passar o cartão, digitar a senha e fazer figa assim atrás, ser Senhor, não desampare o teu servo nessa hora, meu Pai, não, agora tem que passar esse negócio. É gostoso comprar, gente, é gostoso comprar, traz prazer, satisfação, vai lá, carrinho cheio, chega em casa, estoca tudo, vai, sacola no shopping. Eu lembro uma vez, eu estava num shopping em Campinas, e eu encontrei uma irmã aqui da igreja, estava ela e o vendedor da loja, eu juro para você, tinha umas 30 sacolas na mão do cara. Olha que delícia, gente. Eu não sei como é que deve ser essa sensação. Na hora que ela me viu, ela fez assim, ó. Ai, eu falei, senhora, está na minha mão agora. Porque o marido não estava junto, só o cartão do marido. Falei, senhora, está na minha mão agora. Ela falou, não, mas uma sacolinha para Dani. Falei, vai e não peques mais, está perdoada. Gente, a compra é o prazer. A fatura do cartão é a dor. É ou não? Na hora que chega, tinha uma amiga aqui da igreja, ela falava sempre para mim, ela falava, pastor, chega dia 20, eu acho que era dia 23 ou 24, eu guardei, alguma coisa assim. Meu marido fica insuportável. Eu falei, mas por quê? Ele falou, é o dia da fatura do cartão que vence. Ele fica emburrado e tal. Na hora de comprar, prazer. Na hora de pagar, dor. Para pensar na sua saúde física, na sua alimentação, no seu estilo de vida. É prazeroso comer, não é, gente? Isso é prazeroso, cara. Comer um doce gostoso, um chocolate gostoso, uma sobremesa, uma massa gostosa, é prazeroso. Mas e pesar depois? É dor.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você, por exemplo, vê uma coisa gostosa de comer, quando você, por exemplo, e diz não, quando você, por exemplo, tem vontade de ficar na cama, mas vai fazer seu exercício e tal, você tem toda essa dor agora aqui da renúncia, seu prazer vai ser depois. Mas quando você resolve ter o prazer agora aqui, comendo, comprando sem parar, quando você resolve ter o prazer aqui, a dor vai vir? Vai vir depois. E é exatamente assim com a nossa vida espiritual também. A gente vai ter a dor da renúncia muitas vezes, porque dizer não para a carne dói, é difícil, mas depois você vai ter o prazer de estar andando em santidade. Mas quando você diz sim para o pecado, você tem aquele prazer momentâneo, mas depois tem que conviver com a dor da culpa, da acusação, de viver com o diabo botando o dedo na sua cara. Então guarde isso que eu vou te dizer. Existe um prazer momentâneo no pecado, e existe uma dor permanente como consequência do pecado. Vou repetir. Existe um prazer momentâneo no pecado, mas existe uma dor permanente como consequência do pecado. Guarde isso agora também. Existe uma dor momentânea na vida de santidade. É uma dor momentânea. Existe uma dor do aqui e agora, dizer não para a minha carne, mas existe um prazer permanente como consequência dela. Na hora você queria, você desejou, você quis, mas você falou não. Já vi muitos irmãos lutam com vício, bebida, cigarro, uma coisa. E só quem luta com um vício sabe o quanto é difícil. Não é fácil. Ninguém está aqui para julgar. Mas quando você chega, você que, por exemplo, fuma, ou foi fumante muitos anos, ou bebeu muitos anos, aí você tem aquela vontade de beber e tal, você diz não. Dói ou não? Mas e depois, no dia seguinte, de você acordar e estar com a consciência tranquila? Vem o prazer. Mas quando você tem o prazer imediato, a ressaca, a dor do dia seguinte, a culpa, e leve isso para todas as áreas da sua vida, porque cada um de nós tem sua luta pessoal. A gente precisa resolver quando nós vamos ter dor e prazer. A renúncia faz parte da vida cristã, mas deixa eu dizer uma coisa, mas você será recompensado. Você crê nisso que eu estou dizendo ou não? Você será recompensado. Josué diz, santificai-vos, e vai ter maravilhas no meio de vós. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, com a santificação, eu verei o Senhor. Eu vou ver Deus na minha vida, a ação de Deus na minha vida, aqui na terra e também no porvir. Eu quero encerrar com um texto de 2 Coríntios capítulo 7, se você quiser abrir aí junto comigo, vai passar na tela, mas você pode abrir, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. E eu envio sempre o esboço aqui para o pastor Fernando, para ele preparar, e ele sempre prepara com muito carinho para a gente. E hoje no final da tarde eu acrescentei algo assim que o Espírito Santo trouxe para o meu coração, e eu quero terminar compartilhando com você essa verdade. 5 minutos eu encerro. 2 Coríntios 7:1 diz, tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Agora,
guarde essa expressão final aí. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2 e... aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Duas verdades incríveis para a gente encerrar. A primeira delas, a santidade é crescente. A santidade é crescente. Paulo usa essa expressão aperfeiçoando. Quem conhece um pouco de verbo sabe que essa ideia, todo verbo que termina em NDO, no gerúndio, né? Essa expressão de um movimento constante, aperfeiçoando. A santidade, ela vai crescendo. Olha, talvez você não esteja onde você gostaria de estar na sua vida espiritual. Não tem problema, mas você já está melhor do que esteve um dia. A questão é você ir crescendo. Não se culpe por não ter vencido uma coisa ou outra ainda na sua vida. Que bom que você já venceu tantas outras coisas na sua vida. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Porque às vezes a gente foca tanto numa situação que a gente não conseguiu vencer, e aquilo só vai crescendo a culpa também na nossa vida. Foque também nas vitórias que você já teve. E o Senhor vai te dar força para vencer todas as outras em nome de Jesus. Então entenda isso, a santidade ela é crescente. Você vai se aperfeiçoando. Lembra da palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses? Eu não julgo havê-lo alcançado. Eu não cheguei lá. Ele está se comparando com Cristo. Ele está se comparando com a estatura de varão perfeito. Ele diz, eu não cheguei lá ainda, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço do que para trás ficou, e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu não cheguei, mas eu estou chegando. Diga, eu não cheguei. Diga, mas eu estou chegando. E isso serve para a santidade também. E segundo e última verdade nesse verso, a santidade cresce através do temor de Deus. Vamos falar isso? Diga, a santidade cresce através do temor de Deus. Olha que coisa linda, gente. Paulo usa a seguinte expressão, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Sabe por que algumas pessoas estão mergulhadas no pecado? Enfiadas no pecado, vivendo uma vida de impureza, por falta de temor. Falta de temor. Temor não é medo. Temor é um respeito reverencial. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é não brincar com a sua vida espiritual. E muita gente começa a levar a sua vida espiritual na flauta. Seu casamento na flauta, só se envolvendo com impureza, com coisa errada, com aquilo que não deve. Isso é falta de temor, de achar que um dia nós não prestaremos conta da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai ver no final do livro de Eclesiastes, gente, Salomão escreve um livro todo falando do sentido da vida, o que é a vida, o que é bom, o que é ruim e tal. E no final ele diz o seguinte, olha, de tudo, é um livro, os filósofos ateus amam Eclesiastes. É um tratado de sentido da vida. E ele fica falando sobre vida, sobre tantas outras coisas, ele diz, olha, no final de tudo que se tem visto e ouvido, a suma o resumo aqui é o versículo principal de Eclesiastes, não tem aí separado, é Eclesiastes 12, 13, ele diz o seguinte,
o resumo é: teme a Deus e guarda os mandamentos. Teme a Deus, leve Deus a sério. Sabe, muitas vezes, eu vou ser honesto com você, eu não faço muitas coisas, não é porque eu não quero, mas é só por temor a Deus. Muitas vezes, muitas tentações, eu venço e consigo vencer, não é porque eu sou forte, não, eu sou fraco, não é porque eu sou mais crente, não, muitas vezes eu não peco, porque existe temor de Deus. Falo, cara, não, mas às vezes a gente vai achando que, sabe, a vida espiritual, o Senhor Jesus gastou tempo com os discípulos para orar, para que eles fossem santificados pela palavra. Eu sei que essa não é uma mensagem que dá ibope, mas eu não estou nem aí para ibope. Eu sei que essa não é uma mensagem que agrada, mas eu não estou nem aí para agradar pessoas. Juro para você, nós estamos aqui buscando fazer a vontade de Deus e transmitir aquilo que o Senhor nos manda transmitir. E a palavra do Senhor para nós hoje é essa: santifique a sua vida. Vamos santificar a nossa vida. Coloque sua vida em ordem. Arrume sua vida. Ande em integridade. Não brinque com sua vida espiritual.